Aleluia. Glória a Deus. Adoremos juntos nesta noite aquele que é o Deus da nossa vida, aquele que nos compreende, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que sem necessitar de explicações nos acolhe, nos abraça, nos recebe, nos entende e cuida de nós, mesmo sem explicações, sem justificativas, sem interesses. O Senhor Deus se importa verdadeiramente com cada um de nós e Ele não tem nenhum tipo de interesse condicional para nos acolher. A questão, o motivo, o fato, a razão que promove é o amor de Deus. Este amor que é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados é a única explicação suficiente para Deus. Não há necessidade de nenhuma outra justificativa. O amor de Deus é responsável pela obra que o Espírito Santo produz em nós. Eu vou repetir isso. Rafael Costa, Bruno Oliveira, Socorro Alves, Gilberto Bispo, Margarete, Rose Lessa, Keiciane Félix, Fernanda, Daniane Melo, Jéssica, a razão, Gabriela Rocha, pela qual Ele nos acolhe, é o seu amor. O amor de Deus é a única motivação que leva o Senhor a nos acolher. É por isso que eu não preciso ter nenhum tipo de reserva, é por isso que eu não preciso ter nenhum tipo de ressalva, é por isso que eu não preciso ter nenhum constrangimento na presença dele. E ele conhece a nossa história. Leila, Adriana Martins, bem-vindas, Deus abençoe. Ele conhece a nossa história, ele sabe de onde nós viemos, ele conhece a nossa dificuldade, ele tem pleno conhecimento de tudo a nosso respeito e mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, ele nos recebe. Mesmo assim, lembre-se daquela parábola ensinada por Jesus Cristo acerca do filho pródigo. O pai, entenda isso, ele sabia que o filho havia literalmente esbanjado. Joyce Farias, bem-vindo, Deus abençoe. Havia dilapidado toda a sua herança. Ele sabia que aquele filho pródigo havia pecado. Ele sabia que aquele filho pródigo havia falhado. Ele sabia que aquele filho pródigo o havia desonrado. Isso não era novidade, isso não era segredo, isso não era surpresa. Enquanto o filho humilhado, envergonhado, constrangido, arrependido e humilhado vinha ao encontro do pai, pensando em humildemente reivindicar a vaga de servo, havia para ele ainda reservada a vaga de filho. Julião, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quer dizer que a sua vaga, a minha vaga de filho, não é tirada de nós. Aquele filho pródigo permaneceu com a vaga de filho. Marcos Oliveira, Letícia Michele, bem-vindas, Deus abençoe. Ele não deixou de ser filho porque pisou na bola. Ele não deixou de ser filho porque pecou. Ele não deixou de ser filho porque caiu. Ele não deixou de ser filho porque falhou. O meu lugar, o seu lugar de filho continua ali. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Ou seja, o Pai sabe da minha falha, o Pai sabe do meu pecado, o Pai sabe do histórico que me desabona, o Pai conhece a minha história e mesmo assim me ama. E mesmo assim me recebe como filho. Aquele filho tão envergonhado pensava em reivindicar para ele uma vaga de servo. E o pai tinha para ele ainda reservado o lugar do filho.
Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero dizer para você nessa noite de domingo, 7 de agosto de 2022, que independente do que você fez, independente do que aconteceu, independente do seu passado, independente da sua história, o seu lugar de filho está garantido. Diva Viana, bem-vinda, Deus te abençoe. E o único motivo para isso é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é suficiente, ele é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Miriam, seja bem-vinda, Deus abençoe, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, você que está comigo ao vivo pelo Facebook. Receba bênção sem medida em nome de Jesus Cristo. Amém, que assim seja, e sobre a sua vida também o mesmo, 100 vezes mais. Portanto, eu quero dizer para você que o seu lugar de filho é seu. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Paz do Senhor, Francisca. O seu lugar de filho é seu. Não se preocupe, o pai não vai te repudiar por causa do seu histórico, por causa da sua falha, por causa do seu pecado, por causa do seu tropeço e por causa do seu fracasso. Porque o amor de Deus vai além. O amor de Deus é maior. O amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Então, nesta noite, eu quero te dizer, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração e permita que o Senhor complete a obra. Abra o seu coração e permita que o Senhor complete a obra na sua vida. Lembra do que está escrito no capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Pati Lobo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Isaías capítulo 43, o versículo 18 nos ensina o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não se preocupe com o passado, com o que ficou lá atrás, com a coisa antiga, com a velharia, com a história velha, com a antiga natureza, com o seu histórico, com o seu antes. Nem considere, nem se lembre. Porque está escrito: eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu quero dizer para você nessa noite, nesse domingo, neste dia 7 de agosto de 2022, Deus tem coisa nova. Deus já preparou coisa nova. Não é coisa velha, não é coisa antiga, não é por causa do passado, não é por causa do pecado, não é por causa do erro, não é por causa da escolha errada. Porque Deus não está nem aí. O que Ele quer? O mesmo que aquele pai queria. Ele queria o filho de volta. Deus quer o mesmo. Deus quer você de volta. Deus quer o mesmo. Ele quer você na presença dEle. E eu não estou aqui necessariamente falando para quem se desviou, não. Não é isso não. Não e não. Pastora Mara, seja bem-vinda. Deus abençoe. A questão aqui é que Ele quer você de volta perto dEle. Comunhão com Ele. O pai quer o filho perto. Você que é pai, você que é mãe. O que você mais quer? Você quer o seu filho perto de você. Isto basta. Você quer o seu filho perto de você. E isto é suficiente. Aquele pai do filho pródigo, é lógico, ele estava mais preocupado com o que se foi do que com aquele que ficou, porque o que ficou já estava perto. Então não se surpreenda se por alguma razão, em determinado momento, Deus começar a se preocupar com o que está pior. Porque o que está pior está longe. E você, se você está perto, se você está perto, Deus já tem tudo na sua vida. Como o pai disse para aquele filho mais velho, que não se bandou para o mundo afora, não. Ele disse assim: tudo que eu tenho é teu.
Tudo que eu tenho é teu. Porque o filho ficou com dor de cotovelo. Puxa vida, eu fiz tudo certinho. E você não deixou nem eu matar um cabrito. E agora para ele você mata o novilho cevado e faz um banquete. Você nunca me deu nem um bode, nem um cabrito. Para eu me alegrar com meus amigos. Mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você sempre esteve aqui perto. E o que me interessa, o mais importante é estar perto. O importante para o Pai. Pastor Zé Pereira, seja bem-vindo, Deus abençoe. É que o Filho esteja perto. Tanto assim que a Bíblia diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto. O Senhor deseja estar perto. Basta que você diga Abba, Pai, e Ele está perto. Jesus pagou o preço, morrendo no Calvário, naquela cruz. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, eu tenho espaço para estar perto. A barreira foi removida. Dilma, seja bem-vinda, Deus abençoe. O obstáculo foi tirado. O espaço foi liberado para eu estar perto. O desejo do Pai é que o Filho esteja perto. O seu lugar de filho, a sua vaga de filho, o seu espaço como filho não foi preenchido. Um filho jamais deixa de ser filho, e o espaço daquele filho jamais é preenchido no coração de um pai. O seu lugar no coração de Deus Pai é seu. E é isso que deixa o capeta tão encapetado. É isso que deixa o diabo tão endiabrado. É isso que deixa o demônio tão endemoniado e deixa a Capetolândia todinha irritada. Márcia Sabino, bem-vinda, Deus abençoe. Porque o teu lugar de filho é teu. E eu quero dizer isso para você nessa noite. O teu lugar de filho é teu. Não interessa o que aconteceu, não interessa o que se passou, não interessa, não importa. O que Deus quer é você perto. O que Deus quer é você junto dele. Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Fica perto. Fica perto. Fica mais perto. Porque Ele te ama. Ele deseja ter relacionamento contigo. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Alessandra, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Porque Ele te ama. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele tem um projeto na tua vida. Ele tem um propósito na tua história. E para tal, Ele te quer perto. Denis Santos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Bem-vinda, Deus abençoe. Rosilene Santos, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor deseja estar perto. E quem tem relacionamento fica perto, não longe. Eu quero enfatizar que existe um convite aberto para mim e para você. Esteja perto. Esteja perto. Esteja perto dele. Esteja perto dele. Porque ele tem algo reservado para você. O salmista, no Salmo 139, ele nos diz o seguinte: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Isto fala de um pai. Tu me formaste. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso é Salmo 139, versículos 13 e 14. Ele diz no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos. Os teus olhos me viram, versículo 16, ainda
informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Rosilene Santos, Deus te abençoe. Quer dizer que eu ainda era alguma coisa sem forma no ventre da minha mãe e Deus já estava de olho. Já escrevia no livro os meus dias antes mesmo deles começarem. Isto é o cuidado de um pai. Valquíria, Josenilson, Ana Belo, bem-vindas, Deus abençoe. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que se importa. Eu tenho um pai que deu a vida, que morreu no meu lugar. Você pode examinar o Salmo 139, versículo 13, 14, 15, 16. E no versículo 17 ele arremata dizendo: quão preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos. Sandra, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Quão preciosos são os pensamentos de Deus para mim. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam, a minha vaga de filho está garantida. Eu não estou interessado com o que os outros acham. Elisângela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque a minha vaga como filho está reservada. Você é filho. Você é filha. Não se deixe envolver, não se deixe levar, não se deixe abater, não se deixe diminuir por causa das circunstâncias. Você é filho. Você é filha. E como filho, recebe cuidado do pai. Indiara Aquino, bem-vinda, Deus abençoe. Receba nessa noite, aí onde você se encontra, neste momento, o abraço do pai, o cuidado do pai, o socorro do pai, a bênção do pai, a manifestação da presença do pai. Margarete Cavalcante, bem-vinda, Deus abençoe. A presença do pai, em nome do Senhor dos Exércitos. Não se sinta pequeno demais. Lourdes Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Nós somos falhos, mas Ele se importa. Nós somos pequenos, nós somos imperfeitos. Eu quero falar sobre isso. Será que você pode me ajudar já compartilhando essa live, se é que você ainda não o fez? Nós somos imperfeitos. Deus sabe disso. Ele sabe do teu problema. Ele sabe do meu problema. E não deixa de nos amar por causa disso. Jaide Jesus, bem-vinda. Deus abençoe. Ele conhece a minha limitação. Ele sabe das minhas piores características. Eu não era nada ainda. Eu era um aglomerado de células no ventre da minha mãe. Vaneide Carneiro, seja bem-vinda. Deus abençoe. E ele já estava escrevendo a meu respeito. Daniela Paola, bem-vinda, Deus abençoe. Katsumi, bom dia para você aí no Japão, Deus te abençoe. Ele já escrevia a minha história. Veja o salmista no Salmo 139. Examine. Tu formaste o meu interior, diz a palavra de Deus. Sônia Minuti, bem-vinda, Deus abençoe. Tu me teceste no seio da minha mãe. Shalom, Katsumi. Shalom, Adonai. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. O Senhor te formou. Você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Você não é desprezível como o diabo quer que você pense. Os meus ossos não te foram encobertos. O Senhor conhece até a essência dos teus ossos. Quando fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, diz o salmista. Os olhos do Senhor contemplaram cada célula. Contemplaram a minha geração, a fecundação, o início da vida, o Senhor assistindo. E falando, esse é meu filho. Esse é meu filho.
Essa é minha filha. Eu tenho prazer neles. Deus assistiu o momento em que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe. Ele presenciou a formação dos teus ossos quando você ainda era, diz o salmista no versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Era um punhadinho de células, o Senhor estava olhando e escrevendo, diz a palavra de Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Sandra de Souza Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Deus já estava preparando a minha história. E no versículo 17, quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Olhe para os pensamentos de Deus a meu respeito, a teu respeito. Laudenice Nunes, bem-vinda, Deus abençoe. Atente para o que Deus pensa a seu respeito. Assim como está escrito na palavra de Deus, não lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. O Senhor faz coisa nova. Deus tem coisa nova. Você não precisa ficar pegado ao velho. Você não precisa ficar refém do teu passado, da tua história. Você não precisa ficar atrelado ao seu próprio fracasso antigo. O Senhor tem coisa nova. Alexandra Rodrigues, bem-vinda. Deus abençoe. Jamais se esqueça. Jamais se esqueça o que Deus tem para você. Jamais se esqueça. Como o próprio Jeremias escreve, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E você está preocupado com os pensamentos do fulano, do Beltrano, ou o que o inimigo joga na sua cara. Angélica Bonfim, Maricilda Miranda, bem-vindas, Deus abençoe. Está escrito, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso é Jeremias 29:11. E no Salmo 139:17 diz que preciosos para mim são os teus pensamentos. O pensamento de Deus é que me interessa. E o pensamento de Deus olha para mim e fala, esse é o meu filho. Eu sei que ele é imperfeito, mas é meu filho. E eu amo. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sei que ele é falho, mas ele é meu filho e eu amo. Eu sei que ele falha, eu sei que ele peca, eu sei que ele erra, eu sei que ele é limitado. Eu sei que às vezes ele me desobedece. Mas ele é meu filho. E eu o amo. Sinta-se aí onde você está nesta noite, ou manhã, dependendo do fuso horário, não é mesmo? Sinta-se amado de Deus. Jaciara Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Sinta-se amado por Deus. Ele se importa com a sua vida. Ele se preocupa com você. Ele tem um propósito na sua vida. Não fique mais apreensivo. Não fique mais ansioso. Não fique mais desesperado, não. Pelo contrário, lembre-se da sua condição de filho. Lembre-se do que Deus tem para a sua vida. Lembre-se de que o Senhor te escolheu. E Ele tem um plano na sua vida e uma linda história para escrever através dela. Fabiane Mota, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olhe e escute e atente para os pensamentos do Senhor a seu respeito. Célia Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Atente para os pensamentos do Senhor a teu respeito, porque é o que interessa. Sabe, queridos, muitos têm se sentido mal
Selma Oliveira, Aline Barros, bem-vindas, Deus abençoe, porque são imperfeitos. Mas eu quero te dizer algo que vem da parte do apóstolo Paulo. Eu quero apontar aqui uma relação bem clara entre graça, poder e fraqueza. Sim, estas três se interligam na vida do crente. A graça, o poder e a fraqueza. Ou seja, o crente deve ter graça, poder, mesmo com fraqueza. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito de forma tão clara: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo estava orando, pedindo que Deus removesse um espinho na carne, a saber, era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e Deus fala para ele, não tem outra coisa para você senão a minha graça. A minha graça te basta. E ele explica, David Castro, bem-vindo, Deus abençoe, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa. Ou seja, o poder de Deus vai se aperfeiçoando. E se vai se aperfeiçoando, significa que eu não sou perfeito. Laura Cedres, bem-vindo, Deus abençoe. Mas ele tem para minha vida poder. Tanto que em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Mas o poder vem mesmo na vida de quem não é perfeito. Fafá Silva Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Shalom, Laura. O poder é derramado mesmo na vida de quem não é perfeito. Então não importa que você não é perfeito. Não importa que você não é perfeita. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Mais me gloriarei nas fraquezas. Jaque Carriel, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Van Miranda, bem-vinda. Deus abençoe. E no versículo seguinte ele continua dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ediane, bem-vinda, Deus abençoe. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema não é a fraqueza. O problema é não ter a graça. Graça, poder e fraqueza. O problema não é a fraqueza, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se o poder se aperfeiçoa, significa que não somos perfeitos. Mas o problema é não ter a graça. E o que é que me garante graça? Eita! Andresa, seja bem-vinda, Deus abençoe. O que me garante graça é o meu Pai. Eu herdo dele, eu recebo dele a graça. Graça, poder e fraqueza. Perceba que estas três coisas na vida do crente, elas devem se ligar. Andréia Pereira, bem-vinda. Elas devem se combinar. Elas devem interagir. Não se surpreenda que você encontre pessoas imperfeitas, cheias do poder de Deus. Não se surpreenda que você encontre pessoas falhas, pecadoras, revestidas pelo poder de Deus, na graça do Senhor. O diabo quer jogar na tua cara o tempo todo sua falha, seu pecado. Nós falávamos ontem sobre olhar para trás. O
crente não deve olhar para trás. Se você perdeu as lives anteriores, basta você recuperá-las, você pode assisti-las quando desejar. Estão todas à disposição nas plataformas. Você não deve olhar para trás. Olhe para os pensamentos que ele tem a teu respeito. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Eu bem sei o que tenho, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 11. No Salmo 139, no versículo 17, eu enfatizo que preciosos para mim são os teus pensamentos, Senhor. Sim, os pensamentos do Senhor é que me interessam. Eu não quero saber o que fulano, o que Beltrano, o que a liderança, ou o que quem quer que seja pensa. Eu quero saber o que Deus pensa. Porque isso é o que importa. Poder, graça, poder e fraqueza. O que eu não posso é abrir mão da graça. O que eu não posso é abrir mão da graça. Deus tem para você graça sobre graça. Será que você está interessado? Será que você está interessada? Deus tem para você graça sobre graça. Mas a graça vem do Senhor. O que eu não posso abrir mão é da graça. Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. Eusébia Borges, bem-vinda, Deus abençoe. Queridos, ministrávamos há pouco, apenas durante uma oração. Participamos na Missão Ebenezer, que é a casa de recuperação onde congregamos, ainda há pouco, de um culto de ceia muito especial. E ministramos apenas uma oração na consagração dos elementos. E ali o Espírito Santo ministrava ao meu coração acerca desta palavra. Elizabeth Tenório, bem-vinda, Deus abençoe. Jeane, Jéssica, Rafaela, bem-vindas, Deus abençoe. Graça, poder e fraqueza. E durante a ceia eu dizia, Senhor, o que eu mais preciso é da tua graça, porque é pela graça que nós somos salvos. Não é? É pela fé, não é pelas obras. Eu preciso da tua graça, Senhor, todos os dias na minha vida. E a tua graça é reflexo do que o Senhor pensa a meu respeito, e não do que outros pensam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a abrir o seu coração neste finalzinho de noite de domingo, neste início de semana. Permita que o Senhor traga a sua graça. Porque aquele filho pródigo, eu falei isso no início, quem perdeu pode assistir depois de novo. Aquele filho pródigo, ele veio todo escangaiado na presença do pai, e o pai deu a ele o quê? Claro, a Bíblia conta, vestes novas, sandálias novas, anel no dedo, banquete. Mas o que isso significa na somatória? É a graça, eu te devolvo a graça. Eu te restauro a honra. Eu te cubro. Eu renovo a aliança. Eu te sustento com a minha mão. Eu te dou a minha graça. Aquele filho vem todo arrebentado. Ele fala, me aceita como um dos servos. Eu estou todo estragado. Eu não mereço mais. E o diabo dizendo, você não merece mesmo. Fica aí com os porcos, seu porco. Você é tão imundo quanto estes suínos. Mas ele volta. E o pai diz, eu tenho graça para você. Você é filho, eu te amo. Eu assisti o momento em que você foi gerado.
eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Você é meu filho. Não importa o que aconteceu, eu tenho graça para você. Não importa o que você fez, eu tenho graça para você. E pela graça que nos basta, o poder vai se aperfeiçoando na fraqueza. Aquele rapaz ficou muito mais forte depois que voltou. Jaqueline Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Muito mais forte, muito mais maduro, quando ele ouviu os pensamentos que o pai tinha a respeito dele. Será que nessa noite, a gente já vai orar, não vou me estender, não vou cansar vocês, fique tranquilo, não vamos demorar não. Será que nessa noite você quer ouvir os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Sabe, queridos, a gente estava ali participando da ceia ainda há pouco, e o pastor dizia acerca daquele texto de 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo mundo conhece. Mas quando é para se examinar, não é para se, eu sou uma verdadeira tragédia nessa terra, não. É para você se examinar e chegar mais perto. Porque quando você chega perto, ele te dá graça. E a graça cobre o teu pecado. E você participa da ceia, e você é renovado, e você é restaurado, e você é curado, e você é tratado, e você é verdadeiramente transformado. Que nesta noite, cada um de vocês possa ouvir os pensamentos que ele tem a seu respeito. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Os pensamentos de Deus são os que interessam de verdade. Por isso, graça, poder e fraqueza na vida do crente existem juntas. O Pai não procura perfeitos, ele procura adoradores. E os adoradores são os filhos. Os adoradores são os filhos. Não são os perfeitos. São os filhos. Se você é filho, se você é filha, o Pai te ama. Luila, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero orar com você, nós já vamos concluir. Não vou te cansar, não, prometo. Estamos aqui há tanto tempo, não é mesmo? Talvez alguns já estejam começando a se cansar dessa conversa. São 856 dias ministrando a palavra todos os dias. Por isso precisamos ser breves, objetivos. Giovana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero orar com você, para que a graça do Senhor também te baste. Em nome de Jesus. Fernanda Rocha, bem-vinda, Deus te abençoe. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Pati Coleman, bem-vinda, Deus abençoe. Muito obrigado, Pai, por todas estas vidas conosco, neste momento. Eu te agradeço por todas as famílias, lares e ministérios aqui representados. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre este povo, teus filhos, e que a graça do Senhor venha e cubra e restaure. Aproveito para apresentar também a vida destes, cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Completa, Senhor, a tua obra. Faz um milagre. Opera, restaura, liberta, cura, transforma, em nome de Jesus.
Completa, Senhor Deus, a tua obra em cada um destes e destes, conosco na transmissão, ao vivo ou não. Deus os abençoe, derramando graça sobre graça em cada um, em cada lar, em cada parentela, em cada casamento, em cada família, em cada ministério. Graça sobre graça em cada trabalhador, em cada enfermo, em nome de Jesus. Rofelgas, Ana Adri Alves, Nini Silva, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Completa a tua obra, Senhor, e traz a tua graça. Em nome de Jesus. Obrigado. 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 Amém. E amém. Pois bem, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Te concedo uma semana de bênção e de vitória. Josefa Salvina, bem-vinda. Deus te abençoe. Que você possa desfrutar da graça do Senhor. Leoneide Almeida, bem-vinda. Deus abençoe. Porque você é filho. Eu recomendo que aqueles que chegaram um pouquinho depois assistam novamente. Deus tem uma palavra para você. Palavra que também falou comigo. Que Deus te abençoe, complete a obra. Reforço, aqueles que ainda não preencheram os requisitos para participar do sorteio, ainda dá tempo. Se você quiser concorrer ao sorteio deste livro, Jane Moreira, bem-vinda, Deus te abençoe. É muito simples. Iremos fazer o sorteio ainda neste mês de agosto. Basta que você compartilhe, que você curta e que você marque pelo menos 3 pessoas em pelo menos 3 dos nossos vídeos. Seja no Instagram, no Facebook, não importa. Israel Malustosa, Leia Souza, bem-vindas. Thaisa, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então, você já participa do sorteio e pode receber aí como presente este livro, O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. É uma obra escrita pelo irmão André da missão Portas Abertas, é um testemunho em que ele conta as suas experiências contrabandeando Bíblias. Já imaginou? Pois é, não vou contar não, você pode depois ler e ser alimentado com esta palavra. Fiamma Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Laura, peça ajuda aos universitários, e nesse caso os universitários são os adolescentes, que podem te ajudar e te dar dica de como é que faz para compartilhar e marcar pessoas nos comentários, tá bom? Irmã Zefa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Eu fico por aqui, deixo a todos o meu abraço e a gente marca encontro para amanhã na nossa próxima live. Não sei exatamente o horário que eu vou entrar amanhã, mas deve ser no período da noite mesmo, tá certo? E estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor a todos. Shalom.